Boa noite a todos. Graça e a paz seja com cada um, amém? 2020, para quem não veio no primeiro culto do ano, está aqui o cartaz, 2020, o ano da fé. O versículo, Lucas 18:8, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, nós precisamos aprender este ano sobre fé, sobre alimentar nossa fé. E algo que eu vou falar nessa noite é sobre, o título da mensagem é Impulsione a tua fé. Impulsione a tua fé. E nós vamos ver alguns fatores, algumas coisas que podem impulsionar a nossa fé, para nós vivermos o ano da fé, e não apenas falarmos dele ou ouvirmos falar dele, mas vivermos um ano da fé. Não precisa abrir, eu vou citar só alguns textos nessa introdução. Você sabe que em Tiago, no capítulo 2, está escrito que a fé sem obras é coisa morta. Se a fé não vier acompanhada de ações, de atitudes, é coisa morta. Até no capítulo, é que eu não vou ler o capítulo inteiro, mas fala assim: vocês creem em Deus? Você crê? Amém. Daí você pensa, nossa, eu tenho muita fé, eu creio em Deus. Aí diz, até os demônios creem e tremem. Fé não é somente crer. Não é somente crer. Se a sua fé não vier acompanhada de ação, seja em obediência, seja uma direção de Deus, de nada vai valer a tua fé. Crer em Deus, até os demônios creem e estremecem. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem. Então, fé, guarda isso no teu coração. Fé tem que vir acompanhada de ação, de obras. Vocês lembram, também só vou citar, aquele texto da mulher com o fluxo de sangue? Que ela colocou no coração dela, se eu apenas o tocar, eu serei curada. E o que foi? Ela ultrapassou ali os obstáculos, a multidão, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus estava sendo meio que empurrado, pressionado pela multidão, passando num monte de gente, mas teve uma mulher que tocou em Jesus, e ele falou, quem me tocou? E até os discípulos, você está de brincadeira, Jesus? Você pede, quem que te tocou? Está uma multidão aqui à tua volta, Jesus. Eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. A nossa fé em ação faz liberar o poder de Deus, a virtude de Deus sobre nós. Amém? Mas o que levou aquela mulher a ir, a passar obstáculos? O que fez aquela mulher ir? O que fez aquela mulher ter, a fé dessa mulher agir, buscar a cura? Uma coisa que impulsiona a nossa fé, esperança. Diga isso, esperança. Diga, eu preciso ter esperança. Você sabe o que é esperança? Às vezes a gente vê os significados no dicionário, é tão tremendo, né? Como esclarece para a gente o significado de uma palavra tão conhecida. Mas esperança no dicionário quer dizer sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Vou repetir. Esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Antes de você ter uma atitude de fé propriamente dita, a esperança, ela impulsiona a nossa fé.
A esperança, ela vê como possível aquilo que nós desejamos. E a fé vem e confirma, e a fé dá a certeza. Mas primeiro você tem que ver como possível. É possível eu alcançar? É possível eu realizar? Então a esperança, ela vem no nosso coração e ela nos faz enxergar como possível. E a fé, o que é a fé? Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que se esperam. Quem não espera mais nada, já não tem mais fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, esperança vê como possível a realização daquilo que você deseja. E a fé vem e confirma. Primeiro nasce a esperança no teu coração. E a fé vem e aquilo que era uma possibilidade se torna uma convicção, se torna uma certeza. Mas a esperança, ela impulsiona. Em algum momento, aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve primeiro esperança, porque eu vejo como é possível, é possível. E foi nascendo aquela convicção que é a fé. Então, a esperança, ela impulsiona a nossa fé. A esperança vem como possível, a fé vem e confirma, a fé é certeza. Lamentações 3:21, também não precisa abrir, é um texto muito conhecido. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Memória. Quando o profeta Jeremias está falando aqui que eu quero trazer a memória, ele está falando, eu quero trazer a memória, mas aquilo que me pode dar esperança. A nossa memória é a nossa capacidade de armazenar fatos, situações. Você já esteve num lugar que você sentiu um cheiro e te remeteu? Às vezes o Rodrigo fala de algum cheiro que lembra a casa da minha mãe, que lá tem figo e um cheiro assim, tem uns pomares e tal. Remete. É uma memória que nós temos. A memória, no dicionário diz a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência, passados e tudo quanto se ache associado aos mesmos. Tem pessoas que têm uma memória, mas carregam um sentimento negativo. Passou por alguma situação, vai entrar num hospital, traz uma memória negativa. Isso aqui me faz lembrar aquela época, aquilo que aconteceu comigo. Nós temos memórias que podem ser positivas e memórias que podem ser negativas ou destrutivas. Só que quando, em Lamentações, de Jeremias, ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele está falando de algo que nós precisamos resgatar na nossa memória. Não os fatos, as tragédias, as coisas ruins que aconteceram, mas o que pode nos dar esperança, porque a esperança impulsiona a nossa fé. Mesmo, gente, vocês sabem aqui, em novembro de 2018, eu e o pastor Rodrigo sofremos a perda do nosso bebê está com o Senhor. Só que, incrível como, uma vez o Maico pregou aqui, ressignificação, Maico? Eu estava na casa de uma amiga, no Rio Grande do Sul, ali entre Natal e Ano Novo, lá visitando minha mãe, passeando em algumas casas de amigos e tal. E ela não sabia do que tinha acontecido. E ela falou, eu não perguntava para você, Karine, sobre isso, porque achava que era algo que te causava dor e tal. Aí eu contei. Ao contar, e hoje fazendo uma retrospectiva, eu pude ver que eu guardei na minha memória
Não a perda, não o aborto, não o sofrimento. Eu guardei na minha memória, eu chorei contando para ela, mas eu me emocionei, porque eu falei, gente, naquele corredor do hospital, após o 3º ultrassom, diagnosticado que não havia mais batimentos, o enfermeiro me levou naquela cadeira de rodas e começou a falar de Deus, e começou a falar do plano de Deus, que Deus estava me livrando, que Deus tinha um plano na minha vida e não sei o quê, e eu chorei assim, emocionada, lembrando como eu me senti consolada lá naquele hospital. Então, isso me traz à memória o que me pode dar esperança, que mesmo em meio a um momento difícil que você possa passar, você pode ainda se lembrar do consolo de Deus, da força que Deus te deu, da palavra que Deus te deu para acalentar o teu coração. Até nos momentos difíceis de perda, você pode escolher se você vai lembrar do fato trágico ou você vai lembrar, Deus estava comigo, né? E tem um salmo que diz que tu afofas o leito da enfermidade. Eu lembro que esse texto falou tanto comigo. Esse é o nosso Deus. Então, nós precisamos, nesse ano da fé, impulsionar a nossa fé, trazendo à memória aquilo que nos pode dar esperança. Só o fato de você estar aqui hoje, mesmo que você passou por uma situação difícil, já é uma prova de que Deus é fiel e Deus te fortaleceu e você não abandonou o caminho do Senhor. Então, assim, muda teu pensamento. Não foca na tragédia, foca no Deus que veio te consolar, no Deus que enxugou tuas lágrimas. Não foque no choro, foque no consolo do Espírito Santo. Está entendendo? Você precisa disso, trazer à tua memória o Deus que te acolheu, o Deus que esteve contigo mesmo em algum momento difícil. Traga à memória aquilo que te pode dar esperança e não fique alimentando pensamentos, não fique sabe, tem gente que fica, aconteceu isso comigo, eu não entendo o porquê, eu não sei. Isso não vai te levar a nada. Traga à memória aquilo que te pode dar esperança. Salmo 103:2, diga, bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça, diga para a pessoa que está do seu lado, não se esqueça das bênçãos do Senhor, não se esqueça. Diga, você não pode se esquecer. Gente, se cada um aqui, se o Ivo fosse contar aqui experiência de fé, Ivo, não se esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor. Pastor Valdir, pastora Tânia, quantas bênçãos, quanta experiência com Deus, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você precisa trazer à memória aquilo que aconteceu há 30, 20, 10 anos atrás e deixar isso vivo. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando algo novo vier diante de você, se recorde daquilo que você já provou, experimentou de Deus, e isso vai impulsionar a tua fé. Amém, igreja? Amém. Não precisa abrir também Filipenses 4:8. Tem que peneirar o que fica guardado na nossa mente, igreja. Diz finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se não é isso, de boa fama, se não é justo, não é verdadeiro, não guarde na sua mente. Simples assim. Simples assim. 1 Coríntios 2:16, parte B do versículo, diz, nós, porém, temos a mente de Cristo.
a mente de Cristo. Agora sim, todos abram 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Deus quer só nos lembrar nessa noite. Você que tem andado abatido, cabisbaixo, meio desanimado nesse início de ano, Deus está só querendo te lembrar. Diz assim, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém, igreja? Você é povo de Deus. Diga, eu sou povo de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Querido, você precisa andar com isso pulsando no teu coração e na tua mente. Que você é um escolhido de Deus. Você não é um abandonado. Você não é filho bastardo. Você é povo de Deus, escolhido de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Esse sentimento tem que estar pulsando no teu coração, para que você seja impulsionado na tua fé. Abre 1 Coríntios 1, versículo 26 ao 31. Primeira carta aos Coríntios 1, 26 ao 31. Diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, igreja? Você, quando se sente um nada, se sente talvez desprezível, saiba que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu os profetas que falavam assim: não, Deus, eu não sei falar direito. Eu sou muito moço, sou muito jovem. É você mesmo que é um escolhido de Deus. Então, tenhamos isso pulsando no nosso coração. Será que você pode dizer assim comigo: Deus me escolheu. Deus me escolheu. E eu sou dele. Abre agora em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, do 8 ao 10. Segunda carta aos Coríntios 1, 8 ao 10. Carta de Paulo, né? Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber
que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo, como está na sua versão? Paulo está dizendo isso. Foi algo muito além da nossa capacidade. Na minha diz assim, foi algo acima das nossas forças. Você já se sentiu passar algo assim? Que parece que não dá. Parece que o negócio que Deus mandou para você fazer, ou o desafio que tem gente, Deus escolhe os seus guerreiros, quer dar até uma moral para você se levantar assim em fé. Deus dá maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. Mas tem hora que você fala, peraí, isso aqui é demais para mim. É além das minhas forças. Paulo está dizendo que passou por isso. E ele está ainda dizendo, irmãos, eu não quero que vocês fiquem sem saber o que a gente passou. Eu vou falar para vocês o que a gente passou. E ele está, gente, Paulo, que escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento. Paulo se sentindo assim. Mas vamos ver, eu sempre lembro do Maico, a ressignificação. Ele, será que focou na tribulação? Que foi muito além do que podia suportar, papapá? Vamos conferir o que ele disse nos versículos aqui? Então, vou começar de novo. 2 Coríntios 1, 8 ao 10. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. 9. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Olha só agora a maneira como ele viu o que ele passou. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 10. O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Olha como Paulo, ele estava relatando para os seus irmãos a grande tribulação. Disse que sim, foi além das forças, o que se podia suportar, que até a esperança se foi. Mas ele disse, tudo isso nós passamos para que nós não viéssemos a confiar em nós mesmos. Não viéssemos a confiar, talvez, na nossa própria força. Às vezes, querido, tudo vai indo bem e, de repente, vem um desafio. E você fala, Deus, isso é tão grande. Mas isso é só para te lembrar, para você não confiar em você mesmo. Não confiar na sua força, na sua capacidade, no seu talento, no seu dom. Mas confiar em Deus que ressuscita até os mortos. Ele fala aqui. E ele falou, o qual nos livrou e ainda livrará. E quando eu li esse texto, eu me lembrei do assim foi, assim será. Aqui ele fala, o qual nos livrou e também nos livrará. Uma vez, eu acho que todo mundo aqui já escutou, mas é um tempo oportuno, ano da fé, temos que trazer a memória. Então, se você já sabe, eu vou trazer a sua memória novamente, caso você já tenha se esquecido. Estávamos, acho que era na casa da Rosana, um encontro de célula, 14 de abril, não sei se era, acho que o ano de 2014, era, acho que aniversário do pastor Rodrigo, 14 de abril, íamos ter um encontro, nem lembro se ia fazer uma surpresa, alguma coisa, ou ia se reunir para comemorar o aniversário do pastor Rodrigo. E eu lembro que eu fui incumbida de levar uma palavra. Só que meu coração estava muito angustiado. Porque
fazia tempo que o salário do Rodrigo estava atrasado, ou recebia picado. E sempre dia 15, até hoje é assim, dia 15 é o dia que vence o tal do credicar. O dito cartão de crédito. E nós, graças a Deus, assim foi, assim será. Nunca tínhamos atrasado uma conta enquanto casados. Nunca. Nem aluguel, nem água, nem luz, nem nada. E nós, fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, nunca deixou faltar nada. Só que, gente, a conta do cartão não era R$100. Era, não sei se era R$1.000, R$2.000, a conta do cartão de crédito. E nós não tínhamos R$1. E era dia 14. E dia 15 vencia a conta. E minha mãe sabia da situação, minha mãe sempre pronta para ajudar, falou, Karine, se quer, a mãe te empresta, não sei o quê. E aí eu e o Rodrigo conversamos, né, aquele texto, não pedirás emprestado. Daí ele ainda falou, olha, se a gente aceitar emprestado, nós nunca mais vamos poder pregar sobre essa palavra de não pedirás, não tomarás emprestado e tal. Eu falei, é verdade. Ó, a fé. Aí, eu comecei a me lembrar, até o que a gente estava conversando aqui, pastor Valdir, a experiência que nós tivemos, aquela vez que tinha que pagar o fotógrafo, nós recém-casados, não tinha dinheiro. Sempre não tinha dinheiro, né? Mas nunca faltou nada, nunca faltou nada. Aí, o fotógrafo ligando, nós casamos em fevereiro, o fotógrafo ligando, nós, tipo assim, para ser de boa com o cara, nós não tínhamos pego as fotos, entendeu? Justamente porque a gente não tinha. Aí ele, mas eu estou com as fotos prontas aqui, não sei o que, eu estou com as fotos prontas, eu preciso receber. E aí, acho que ele ligou num sábado, aí domingo nós oramos, e nós falamos assim, Senhor, até meia-noite, nós cremos que o Senhor vai entrar com provisão, porque lá, mesmo no início do casamento, nós já estávamos trazendo à memória aquilo que nos dava esperança, aquilo que ia impulsionar a nossa fé. A esperança que vê como possível, a fé que vem para confirmar. Nós estávamos nos lembrando como Deus entrou com provisão no nosso casamento, como pessoas nos abençoaram. Gente, é cada história. Aí, esse fato de pagar o fotógrafo, nós fomos no culto, e antes de começar o culto, uma pessoa ligou para o pastor Rodrigo e falou se ele tinha um programinha, tipo de biblioteca, para organizar a biblioteca, livros e tal. E só que daí o pastor Rodrigo, olha só, os princípios, gente. Se fosse você ia dizer, tô indo adorar a Deus, cultuar a Deus, ficar para depois, eu preciso é da grana, tchau. Não. Depois do culto eu posso ir instalar para o Senhor. Ficamos, adoramos a Deus, cultuamos a Deus. Era 9 e pouco da noite, nós não tinha carro. Nós morávamos numa meia água lá no Libra. O pastor Rodrigo saiu de bicicleta para ir no escritório desse advogado para instalar esse programinha. Segundo o pastor Rodrigo, esse programinha na época, em 2006, valia uns R$200 a instalação desse programinha. Aí, quando terminou de instalar, e eu em casa sozinha, orando, Senhor, guarda o Rodrigo, traz ele em segurança. Aí, pastor Rodrigo, 1 para meia-noite, e nós tínhamos dito para o Senhor, até meia-noite, 1 para meia-noite, o barulhinho do cadeado, lá do portão da frente, que nós morávamos nos fundos. Chegou ele com o dinheiro assim, R$500. Naquela época, gente, era muito dinheiro, em 2006, 14 anos atrás. E valia uns R$200. Aí, na hora de cobrar, ele sentiu de falar assim, quanto Deus tocar no seu coração. Aí esse advogado abençoou com R$500
para quê? Segunda-feira, pagando o fotógrafo, recebendo as fotos do casamento. Glória a Deus! Mas eu tive que trazer à memória algo que impulsionasse, para eu não desanimar. Está me entendendo aonde eu quero chegar? Aí, vamos voltar agora para 2014. É uma noite de trazer a memória. Estávamos nós na casa da Rosana, aniversário do pastor Rodrigo. Dia 14 de abril, dia 15, venci o dito cartão de crédito. Eu, responsável por levar uma palavra à noite. Gente, se tem uma coisa que eu sempre fui na minha vida, foi certa com as contas. Que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe. E aquilo estava me inquietando. O fato, a possibilidade de se atrasar o cartão de crédito estava me... E eu, aquela tarde, eu fiquei sozinha em casa. Eu falei, não posso ser assim. Eu não posso me esquecer do que eu já experimentei. E aí que nasceu a mensagem, assim foi, assim será, que você já vai entender. Eu comecei, naquela tarde em casa, me lembrar de quanta experiência financeira também, eu e o pastor Rodrigo tínhamos tido. É como se eu estava dizendo para mim, eu me nego, tipo assim, de não ter fé. Eu não posso não ter fé. Eu não posso. Eu preciso ter fé. Eu preciso crer. O que eu experimentei de Deus não foi uma historinha, não foi por acaso, não foi coincidência, foi agir de Deus, foi provisão de Deus. E eu comecei a me questionar, comecei a trazer à memória experiências de fé que eu tive, quando eu digo, gente, eu tenho tanta prova aqui, eu não posso negar a minha fé. Eu não posso, eu me recuso. E Deus me levou no texto de 1 Samuel. Gente, eu vou só comentar porque é tudo conhecido aqui, tá? 1 Samuel 17, quando Davi está lá com o Golias. E, gente, o exército de Deus, ninguém do exército se dispunha a lutar. Lembra do texto que nós lemos em 1 Coríntios, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo? Lembra? Um jovenzinho, Davi, sem experiência de luta, de batalha, falou, quem é este incircunciso que está desafiando? Eu vou lutar. Saul, você não pode lutar. Presta atenção. Às vezes a tua fé vai começar ignorando o que as pessoas estão te falando. E dar ouvidos à voz de Deus. Quando um te fala, você não consegue, você é muito moço, você não tem experiência, do céu a gente ouve, você é meu, você é escolhido meu. No capítulo anterior, 1 Samuel, Davi tinha sido ungido. Gente, quando o profeta Samuel chegou, não fizeram nem questão de chamar Davi. Quando o profeta foi, viu Abinadab, é que eu estou só recordando para... Abinadab, o profeta falou assim, certamente é este que o Senhor tem escolhido, porque ele era forte, ele era alto, e Deus já tinha falado no coração dele, falou assim na hora, não é este que eu tenho escolhido. E veio outro, não é esse. O senhor não tem mais nenhum outro filho? Tem um que está lá no campo. Gente, não, como é que você ia ficar se sentindo um profeta na tua casa para ungir alguém? Nem foi chamado. Aí, um e outro, não é esse. O senhor não tem mais nenhum outro filho? Tem um que está lá no campo, lá, apacentando as ovelhas. Pois manda chamar, porque nós não vamos sentar enquanto ele não estiver aqui. Aí, Davizinho,
E fala que quando ele foi ungido, isso está em 1 Samuel 16, o Espírito se apossou dele. E querido, eu quero te dizer nessa noite, que nós precisamos deixar que o Espírito Santo se apodere das nossas vidas. Você pode erguer as suas mãos? Fala, Espírito Santo, se apodere de mim. Se apodere de mim, Espírito Santo. Aleluia! Foi depois disso, queridos, que fala o texto ali, você pode ler o capítulo inteiro. Fala que Davi ia e voltava de Saul, ele continuava cuidando das ovelhinhas e tal, até que o pai mandou ele, levar alimentos e tal, e ele se deparou com aquela situação. Mas eu fico imaginando um rapazinho, um jovenzinho, ver um exército inteiro, talvez cheio de armas, cheio de aparatos, cheio de coisa, com medo. Mas quando o Espírito do Senhor se apodera de nós, quando nós entendemos que nós somos ungidos do Senhor, querido, a ousadia toma conta de nós. Você está diante de uma batalha, diante de um desafio? Sim, mas a fé vai ser impulsionada pela esperança. Porque Davi, ao ouvir de Saul, que ele não estava capacitado, ele contou experiências de fé, e eu vou chamar isso de memórias de fé. Então, nós precisamos ter esperança que impulsiona a nossa fé, esperança que é ver como possível aquilo que nós desejamos, e nós precisamos ter as nossas memórias de fé, porque isso vai nos trazer a memória, o que nos pode dar esperança. O que Davi se lembrou? Você conhece a história? Ou precisamos ir no texto? Vamos abrir só lá onde diz exatamente, 1 Samuel 17. Deixa eu ver o versículo certinho que fala. Vamos ler o 32. 1 Samuel 17, 32. Eu me empolguei aqui, eu ainda não terminei de contar o que aconteceu em 14 de abril, né? Estou ligada aqui, eu vou contar o que aconteceu. É que eu estou contando a mensagem que Deus foi ministrando, lembra? De tarde, eu em casa, onde eu falei, eu não posso negar minha fé. Aí estou contando que Deus me levou a meditar no texto de Davi, só para a gente não fugir muito. Tá? 1 Samuel 17, 32. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Olha só, disposição, a fé em ação. 33, porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Lembra que eu falei que às vezes a fé começa você ignorando o que as pessoas dizem? 34, Davi respondeu, este seu servo, olha as memórias de fé, apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. 36. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso. Pausa. Você vê que Davi nunca chamou Golias de gigante? Nunca chamou de gigante. Não chame de gigante uma coisa que não é diante de Deus. Ele não se referia ao Golias como gigante. Ele estava vendo, ele falava, quem é esse filisteu? Incircunciso. O que é incircunciso? Que não tinha uma aliança, digamos assim, não tinha aliança com Deus. Não era do povo de Deus. É assim que ele se referia ao seu adversário. Então, este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus
vivo. 37. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Aí estava eu aquele 14 de abril de tarde em casa, meditando nessa palavra, tendo as minhas memórias de fé. Aí o Senhor falou assim comigo: assim foi, assim será. Pegando esse texto, Davi, assim como foi, assim como Deus me livrou do leão e do urso, assim Deus me livrará. E aí, gente, naquela tarde, a esperança, as memórias de fé impulsionaram tanto a minha fé, que eu falei: Senhor, eu creio que assim como foi, assim como o Senhor proveu, o Senhor proverá. Não é da mesma maneira, do mesmo jeito, mas tem que estar gravado em você as experiências de provisão, de restauração, de cura, para que você também, diante de um obstáculo, você traga as memórias de fé na sua mente, no seu coração. E eu naquela tarde eu falei: Senhor, assim foi, assim será. Como o Senhor proveu, o Senhor proverá. Gente, eu preparei a mensagem, sem R$1 no bolso, e me preparei para aquela noite, para pregar. E depois das 6, quando o pastor Rodrigo chegou em casa, não é que ele tinha recebido todo o salário atrasado? Assim foi, assim será. Gente, dia 15, eu fui pagar todas as contas, sem nenhum atraso. Gente, como que eu posso duvidar de Deus? Pastor Rodrigo, domingo passado, compartilhou aqui sobre desafios da igreja, né? Um projeto acústico que nós estamos já fazendo orçamento, porque a proprietária daqui, ela é proprietária daqui, da casa aqui do lado, e da edícula. E é tudo uma coisa só. É como se a igreja está construída em cima de um pouquinho do terreno, sabe? Não está dividido. Aí ela foi notificada para regularizar, para ter o habite, que dela está fazendo, a igreja no terreno, fazendo divisão de terreno de tudo. Aí, como esse imóvel é comercial, é alugado, nós também tivemos que entrar com uma parte de regularização, de o projeto acústico. Aí, o primeiro engenheiro que veio aqui, ele olhou, e daí ele falou: olha, estimativa para se executar um projeto acústico aqui, de 5 a 15 mil reais. Você acha que a gente não passa desafios também? Gente, passamos. Aí chamamos um outro que foi mais, ele falou que talvez até com essa manta aprove, enfim, estamos aguardando. Mas, gente, sabe o que é um negócio vindo do seu coração, você ficar preocupada, sim? Ficar preocupada, porque você quer estar certinho diante das leis, da prefeitura e tudo. E eu, aqui orando, presta atenção, aqui orando. Ai, o Espírito Santo, ele está a todo momento impulsionando a tua fé. Você só precisa dar ouvidos e trazer à memória o que te pode dar esperança. Eu sozinha aqui. Eu lembro que até uma quinta-feira eu ministrei e eu acho que ninguém entendeu porque que eu agradeci a Deus, lembrando da manta térmica. Acho que ninguém entendeu. Porque no meu coração eu estava olhando para essa manta térmica. Lembrando quando nós recém tínhamos mudado aqui. Tinha até uns buraquinhos no telhado, que acho que era o Daniel, olhou assim, Rô, né? Por nada, mas eu olhei assim, eu vi o céu. Aí a gente entrava aqui, no calor, era calor. E no frio, um friozão. Não tinha forro. Aí eu me lembrei que alguém doou, que essa manta térmica foi doada, que a mão de obra, a pessoa cobrou uma taxa irrisória, assim.
comecei a me lembrar dessas cadeiras, de uma família que abençoou a igreja quando nós nos mudamos para cá, com R$5.000, e foram compradas todas essas cadeiras que vocês estão sentando aqui, pago à vista. Aí eu falei, Senhor, o que é para o Senhor um projeto acústico? Meu coração já se encheu de fé. Querido, nós precisamos viver essa palavra, nós precisamos trazer à memória o que nos pode dar esperança, porque isso impulsiona a nossa fé. E a nossa fé, como aquela mulher com o fluxo de sangue, a nossa fé libera, é como se, quando você tem fé no teu coração, é como se fosse um ímã, atrai o poder de Deus, libera o poder de Deus. E eu quero dizer, assim foi e assim será. Nada tem faltado nesta obra, nesta igreja, não por nada a não ser graça, misericórdia e favor do Senhor. Você está entendendo o recado de Deus para você? Com o que você está preocupado? Está preocupado com o quê? Traga a memória. Dê um impulso aí na tua fé. Você precisa agir esse ano pela fé. Você precisa impulsionar a tua fé. Nunca se esqueça de onde você saiu, de onde Deus te tirou. Sempre seja grato a Deus pelo que Ele fez na tua vida. Quantas experiências, querido, que você tem e que estão aí talvez esquecidas. E se você trouxer a memória, e você estiver diante de um problema, você vai estar que nem eu. Eu não posso. Eu não tenho como não ter fé. Diante dos fatos, diante das coisas que eu já provei, que eu experimentei do Senhor. E não precisamos ler o fim da história, né? Você sabe o que Davi fez, né? E outra coisa, você medita em casa depois. Mas ele foi até desprezado pelo Golias, falou assim: eu sou um cachorro para você vir comigo com paus, com... Em todo o tempo, Davi estava ali, ó, firme, com ousadia, porque o Espírito do Senhor tinha se apoderado dele. E ele falou, olha, você pode vir a mim com espada, com todas essas suas armas, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Outra coisa que você precisa para impulsionar a tua fé, saber que a batalha é espiritual, a guerra é do Senhor e você tem que ir em o nome do Senhor. Você precisa orar, você precisa guerrear também em oração e dizer, essa batalha é do Senhor e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque essa guerra é do Senhor. E nós sabemos o fim da história, que com ele com a pedrinha ou com a funda, acertou na testa e o Golias, o gigante, veio cair ao chão. Amém, igreja? Abre em 2 Coríntios 10, 3. Segunda Coríntios 10, 3. Segunda Coríntios 10, 3 diz, porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nossas armas, né? Tem outras versões que falam as armas da nossa milícia. Não são carnais, mas são poderosas em Deus. Tem coisa que você está tentando na carne, no sentido assim humano. E nós precisamos, às vezes, queridos, nos lembrar de nos colocar em oração, de guerrear em oração.
fechar as brechas da nossa vida. Tem gente que é filho de Deus e está reivindicando de Deus uma coisa que o inimigo às vezes está na sua cara falando, querido, olha a brecha que tem na sua vida. Nós precisamos fechar as brechas na nossa vida, andar em obediência a Deus e trazer a nossa memória que nos pode dar esperança. Você pode se colocar de pé? E fale mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, impulsione a sua fé. Tenha esperança, fala para ela. Traga à memória o que te pode dar esperança. Amém? Não se esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, se coloque em oração. Senhor Deus, nós nos colocamos como igreja, Senhor Deus. Queremos viver 2020, o ano da fé. Não apenas ouvindo falar sobre fé, mas tendo experiências de fé. Você que quer ter experiências de fé, você pode erguer as suas mãos? Quero orar por você. Senhor, olha teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Olha teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a impulsionar a fé, Senhor, com aquilo que o Senhor já nos tem permitido viver e experimentar da parte do Senhor. Não aceitamos, ó Deus, viver abatidos, desanimados, porque somos povo de Deus, somos propriedade exclusiva do Senhor, somos escolhidos do Senhor nessa geração. Não aceitamos, ó Deus, sobre a nossa vida o desânimo, viver cabisbaixo, viver uma vida sem fé, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, porque nós temos provado e visto como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, diz a palavra. E nós aqui como igreja, nós queremos romper em fé, Senhor Deus, neste ano. Nós queremos, ó Deus, ver coisas acontecendo, circunstâncias sendo mudadas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e pela fé que o Senhor tem colocado em cada coração. Porque o Senhor disse, vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou, vai que a nossa fé venha atrair o poder, a virtude do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Cada lar aqui representado, que ao pisar a planta dos pés na sua casa, se depara com circunstâncias difíceis, Senhor. Oh Deus, neste lugar onde há caos, onde há circunstâncias desfavoráveis, faz-nos romper em fé, faz-nos romper em fé, faz-nos, ó Deus, a esperança impulsionar a nossa fé. Faz agora cada mulher, cada homem aqui nesta noite ver como possível aquilo que enxerga como impossível. Inunda, tu és o Deus de toda esperança. Inunda, rompe, 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 rompe com grilhões, com cadeias na mente e no coração, Senhor. Faz ver como possível aquilo que se deseja, isso é esperança. A esperança impulsiona a fé. Pai, Espírito Santo de Deus, esteja lembrando teus filhos e tuas filhas nesses dias. Cada talvez pequena experiência que teve, traz a memória o que pode dar esperança. Memórias de fé, para que assim como Davi, assim como eu tive a experiência de declarar, assim foi, assim será. O teu povo também, Deus, tenha esta fé para
trazer à memória as vivências e dizer: assim como o Senhor já fez, o Senhor fará novamente. Assim como o Senhor proveu, o Senhor vai prover mais uma vez. E assim foi, assim será, em nome de Jesus. Abençoa cada filho e filha aqui nessa noite. Que 2020 venhamos a romper em fé, destruir fortalezas, derrubar gigantes, pela fé, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Chama aqui a equipe de louvor. Se preparem no seu lugar para louvar e adorar ao Senhor. E tem algo lindo que Davi, Salmo de Davi, que ele escreveu. Você conhece o Salmo 23? Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas tem um versículo que diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me com óleo e o meu cálice transborda. Não tenha medo dos inimigos. Saiba, aquele que te guarda, aquele que está lutando a guerra por você. Davi reconheceu que com o leão e com o urso, ele falou: foi o Senhor que me livrou. Ele lutou? Sim, mas ele falou: foi o Senhor que me livrou. Foi o Senhor que me livrou. Que você possa adorar o Senhor nessa noite, saber que há uma mesa preparada para você, na presença dos seus adversários, e que o Senhor quer abençoar a tua vida. Pode parecer que você está cercado, mas na verdade você está guardado pelo Senhor.
prevalecer diante dos inimigos. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Adore o Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Obrigado, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim como Davi, ele falou: você vem contra mim com espada, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Vitória em nome de Jesus. Você crê? Vitória em nome de Jesus. Levante suas mãos e declare profeticamente. Vitória em nome de Jesus. Aleluia. Vitória em nome de Jesus. Oh, oh. Vitória em nome de Jesus. Oh, oh. Vitória em nome de Jesus. Oh, oh. Vitória em nome de Jesus. Vitória em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode ver pela fé isso? O Senhor, Ele te guarda. Você pode parecer cercado por inimigos, mas se o Senhor liberou a palavra sobre você, oh, Ele te guarda e você vai vencer no nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Põe a mão no seu coração. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vitória que o Senhor tem nos dado. Cada vitória que o Senhor nos deu, Senhor. Aleluia. Assim foi, assim será. Assim como nós vencemos no nome do Senhor, nós vamos vencer no nome do Senhor. Aleluia. Te adorando, Senhor.